Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje começamos a quinta parte do Catecismo das virtudes principais e de outras coisas que o cristão deve saber. Então desta quinta parte, o primeiro capítulo das virtudes principais. São as teologais. Questão 852. Que é a virtude sobrenatural? A virtude sobrenatural é uma qualidade que Deus infunde na alma, pela qual se tem propensão, facilidade e prontidão para conhecer e praticar o bem em ordem à vida eterna. Quando nós falamos de virtudes, tem muita confusão com virtudes. É igual falar de dom. Hoje qualquer coisa é um dom. Mais para frente vamos ver que não é bem assim que funciona. São dons, mas vamos às virtudes. Virtude, o homem tem essa propensão para uma paciência, para ser comedido, para ser, hoje é quase ausente, mas ter palavra, antigamente isso era muito sério, não? Honrar os seus bigodes, a sua palavra, justiça. Então, estas atitudes, estas ações, quando ela é um costume, é uma virtude. Mas sempre tem que ser uma coisa boa. Porque se é um costume de fazer uma coisa ruim, se chama vício. Então a propensão de coisas más, vício. A propensão de coisas boas, virtude. Quando é uma virtude, aqui o catecismo fala de qualidade. Porque, bom, aqui não vamos entrar em questões filosóficas, mas é algo acrescentado ao homem. Seria um acidente, né? Mas algo que o Deus acrescentou ao homem, que é essa propensão às coisas boas, no sentido moral. Como estamos falando de virtude sobrenatural, então ela está além do que por exemplo, um budista, um hindu, um cismático, um herege, como ser humano, tem essas propensões. Agora, do jeito que aqui estamos falando no catecismo, eles não têm. Porque eles não têm o sobrenatural. Eles têm o natural daí para baixo. Então, quando, por exemplo, um não batizado, que tem palavra, que tem paciência, pode ter até orações que faz com regularidade. Neles são atos de virtude. E se for um costume, é uma virtude, mas natural. Ou seja, conforme a reta razão que o homem está usando. Agora, quando este é batizado e não está em pecado mortal, é sobrenatural. Vocês me entendem? Então, por exemplo, um batizado que pratica a virtude da mansidão, não é a mesma coisa que um zen budista falando baixo e olhando para a parede branca para ter o autodomínio de si. Não é a mesma coisa. Ali é puramente técnicas e o espírito humano, segundo a reta razão, enquanto mansidão, porque enquanto religião não tem reta razão, que é um erro absurdo. Agora, um batizado que se segura para reproduzir a mansidão, que é próprio da fortaleza da virtude, da fortaleza segundo nosso Senhor, é diferente. E então, quando é uma virtude, a pessoa fica propensa porque é como se tivesse uma segunda natureza nela. E isso serve para a fé, esperança e caridade teologal, que atinge Deus diretamente, e serve para as virtudes morais, a temperança, a fortaleza, a justiça, a mansidão e todas as outras virtudes. Vamos ver mais adiante essa divisão. Então, quando o homem está propenso, o bem se torna fácil. Então, uma pessoa mansa, é fácil para ela ser senhora de si mesma. Para uma pessoa que pratica a fortaleza, a mansidão é uma virtude da fortaleza, mas uma pessoa que pratica a temperança,
Para ela é normal estar comedida no comer, no beber, vem a modéstia também, para ela é simples e prazeroso, inclusive, praticar a modéstia, ter bom... Agora, quando não tem a virtude, mesmo sabendo que isso é uma coisa boa, é um parto, é difícil, é repugnante, inclusive, porque está acostumado a ser devasso ou devassa, aí agora tem que ser segundo Nosso Senhor. Então essa mudança do mal para o bem, no princípio é amargo e doloroso, mas depois vira um costume, inclusive prazeroso, que flui como um rio seguindo seu curso. Aí é virtude. Mas então, tudo isso, falando de virtude sobrenatural, é para a vida eterna. Por isso não adianta ter a virtude natural. É verdade que quando uma pessoa tem a virtude natural, vamos supor lá um budista, que tem palavra, que tem uma moral natural, respeito aos mais velhos, não, mesmo que seja algo cultural. Quando batiza, ele recebe as virtudes sobrenaturais e como tem um terreno arado, é muito mais fácil do que pegar um ser no estado mais selvagem. É diferente. Porque como o natural prepara, ara o terreno e vem o sobrenatural, semeia num terreno fertilizado. É diferente, faz um diferencial. Mas o natural tem recompensa natural. Por isso vamos entender que certos povos pagãos vivem muito tempo, têm certas prosperidades econômicas, porque dizia Santa Teresa que Deus é bom pagador. Todo bem que se faz, Deus paga. Agora, quem não tem a graça, Deus paga nessa vida. Tem uns que vão viver 110 anos, com muita saúde, prosperidade econômica, morrendo vai para o inferno. Como não fez nada para o céu, então o que pôde fazer nesta vida, tem prêmio nessa vida. Agora, quando esse sujeito se batiza, pratica as virtudes de um modo sobrenatural, tudo que ele fizer serve para a vida eterna. Então, se ele engoliu um sapo, vida eterna. Se ele corrigiu alguém que erra por amor à verdade, vida eterna. Se ele resistiu às tentações, vida eterna. É diferente, porque para algo sobrenatural, a moeda de pago é sobrenatural. Para algo natural, a moeda é natural. Por isso, vemos que mesmo que muitos estejam em erros e grotescos, como o paganismo e a idolatria, tem bens naturais. E para o católico não, é todo o contrário, nós não temos nem poucos bens naturais, nisso Deus nos flagela, mas por quê? Porque a nossa vida, nosso prêmio e recompensa não é nessa vida, é na vida eterna. Quantas são as principais virtudes sobrenaturais? As principais virtudes sobrenaturais são 7, a saber, 3 teologais e 4 cardeais. Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. Então, essa diferença é porque a teologal de Theos, Deus, tudo que se pratica falando de fé, esperança e caridade, se aponta diretamente para Deus. Deus é o alvo. Então alguém fez um ato de fé, meu Deus, eu creio, atingiu Deus. Senhor, em vós espero, atingiu Deus. Senhor, eu vos amo, atingiu Deus. Diretamente. Agora, as virtudes morais, elas atingem Deus por outra via, entendeu? Por exemplo, alguém que pratica a temperança vai honrar Deus, mas por via do dominar os seus excessos. Quem pratica a virtude da justiça vai tocar a Deus, mas fazendo reluzir a ordem segundo essa virtude. Então, atinge Deus de outro modo. Agora, fé, esperança e caridade atinge Deus diretamente. E por atingir Deus diretamente, nunca existe excesso. Ninguém tem fé que sobra fé e tem que diminuir a fé. Ela não encontra um limite. Quanto mais, melhor. A esperança. Ninguém espera em Deus que seja um esperançoso extremo e absurdo. Não existe. Quanto mais esperança, melhor.
E ninguém ama a Deus de tal modo que está extravasado no amor a Deus e está sobrando. Impossível. Quanto mais se ama, melhor. Agora, as virtudes morais, que são as cardeais, têm um limite. Ninguém pode ser muito temperante e nem pouco temperado. Tem que ser no meio. Porque se peca por excesso, sendo muito, e se peca por defeito, sendo pouco. Vocês entendem? Porque as teologais, a medida é Deus, e Deus não tem medida. Fé é o extremo, esperança é o extremo, caridade é o extremo. Agora, as morais, a medida é conforme a reta razão. Aí tudo tem medida, porque o homem é um ser limitado. Então, por exemplo, uma pessoa muito modesta, ela é imodesta. Isso parece um absurdo, mas é assim. Então, se uma mulher coloca aqui, luvas e uma touca para não verem a face, vai se achar super, hiper modesta, pois é um pecado, é o mesmo pecado que estar nua. Desculpe a grosseria. Só muda que a nudez vai mover a sensualidade dos outros e o absurdo do excesso vai mover a zombaria da virtude, que também é profanar. Então, aí vemos que o reto está no meio, falando de moral. E de teologal é quanto mais melhor. Por que chamam-se fé, esperança e caridade, chamamos de virtudes teologais? Chamam-se a fé, esperança e caridade teologais porque têm a Deus por objeto imediato e principal e nos são infundidas por Ele. Então aqui uma outra explicação, que ninguém tem fé em Deus, espera em Deus e ama a Deus se não for por Ele infundido estas virtudes. Por isso ninguém acredita em Deus porque quer. Nós não estamos aqui porque queremos, bendito seja Deus, mas não foi nossa vontade que nos moveu à fé católica, somente. Foi um raio de graça caído do paraíso em nossas almas, e aí nós abraçamos e estamos aqui. Por isso nós não podemos nos gloriar da fé porque nós não fizemos nada para obtê-la. Aí vão falar, padre, mas eu nasci em família católica. Poderia não ter nascido. E tem quantos que nasceram em família católica ou estão agora sambando com o diabo num terreiro, ou em qualquer estupidez pagã, ou sem fé, hein? Então não é garantia ter nascido num país católico. Quantos nasceram em país mais católico que o Brasil hoje estão sem nenhuma fé, apostataram e deixaram de crer em Nosso Senhor ou coisas semelhantes. Então é uma graça que Deus dá, aí é segredo do Altíssimo, que no juízo final vamos entender melhor. Agora, as virtudes morais os homens podem praticar naturalmente, não precisa, segundo o natural, de algo especialíssimo, basta obedecer à reta razão. Então a reta razão ensina que não podemos andar nus, vamos nos vestir, modéstia. A reta razão nos ensina que devemos obedecer os mais velhos. A reta razão nos ensina que devemos cumprir com a nossa palavra, justiça. O outro é piedade, não honrar os mais velhos. A reta razão nos ensina que devemos fazer muitas coisas segundo o bem, não faz o bem, e tudo que for bom segundo a razão é virtuoso. Então, agora, quando é sobrenatural, a gente precisa de um raio de graça de Deus também, para espichar o natural para o sobrenatural. De que modo tem as virtudes teologais a Deus por objeto imediato? As virtudes teologais, então a fé, esperança e caridade, têm a Deus por objeto imediato porque pela fé nós cremos em Deus e cremos tudo o que Ele revelou. Pela esperança esperamos possuir a Deus e pela caridade amamos a Deus e nele amamos a nós mesmos e ao próximo. Quando nos infunde Deus na alma as virtudes teologais? Deus, pela sua bondade, infunde-nos na alma as virtudes teologais quando nos adorna com a graça santificante. E por isso, quando recebemos o batismo, fomos enriquecidos com estas virtudes, juntamente com os dons do Espírito Santo. Então, assim, todo batizado tem fé, esperança e caridade na alma. Como a virtude, eu vou lhes dizer um exemplo um pouco estúpido, mas em todo caso exemplifica claramente. É igual um músculo. Todo mundo nasce com músculos. Agora, uma coisa é exercitar aqueles músculos.
Quanto mais se exercita, mais robusto eles vão ficar. E quando não exercitamos, tende a ficar flácido para atrofiar. Sendo assim, a fé, esperança e caridade é a mesma coisa. Deus deu no batismo. Aí quando o batizado entra no uso da razão, vamos deixar 7 anos de idade, ele tem que fazer atos de fé, tem que estudar a religião. São músculos de fé que vão se exercitando, vai ficando mais forte. E pela fé ele espera em Deus, espera o céu, deseja a santidade, espera a santidade de Deus, músculos que vão ficando mais fortes. E ama a Deus, porque conhecer e esperar porque o ama. Então deseja tudo que for necessário para se unir a Deus. Aí esta alma se chama um santo, porque tem a robustez, a força dos músculos das virtudes exercitadas. Aí são seres inquebrantáveis. Aí não tem morte que derrube, não tem perseguição que os acovarde, não tem respeito humano que os deixe tímidos, não, porque é um ser forte com a fortaleza de Deus. As outras também, a temperança, justiça, fortaleza e etc. Modéstia e todas elas. Músculos, quanto mais se exercita, mais fortes vão ficar. Basta para um cristão se salvar ou ter recebido o batismo e as virtudes teologais? Para quem tem uso de razão, ou seja, a partir dos 7 anos mais ou menos. Não basta o ter recebido no batismo as virtudes teologais, mas é necessário fazer frequente atos dessas virtudes. É o que nós falávamos, as boas obras. Aqui é um diferencial abismal da heresia protestante. Para eles não, você está batizado, você está enxertado a Cristo, e aí a gente vive igual um parasita em Cristo. Essa é a ideia. A gente suga nosso Senhor e vivemos de sua vida. Para um católico não é assim. Nós somos enxertados a Cristo, mas ao viver da vida dele, nós devemos fazer o que ele fez também. Porque não é só viver da sua vida, mas é viver da sua vida para fazer o que ele fez. Por isso ele disse, aqueles que creem em mim farão obras maiores do que as que eu fiz. Impressionante isso. E nós vemos que os santos fizeram coisas tremendas. Maiores do que nosso Senhor fez, porque assim ele o disse. Então, as boas obras, e as boas obras são exercício desses músculos que Deus nos deu. Virtudes. Quando somos obrigados a fazer atos de fé, esperança e caridade? Somos obrigados a fazer atos de fé, esperança e caridade, primeiro, quando chegamos ao uso da razão. Então, toda criatura, hoje em dia é delicado, porque com este mundo prematuro, tem criaturas que têm uso da razão com 5 anos, hein? Às vezes menos, inclusive. Já cheguei a ver no apostolado criaturas com 5 anos que se ajoelhou no confessionário, nem dava para ver. Você viu uma coisinha ali e convictas, hein? Queriam se confessar, e é incrível isso, porque normalmente com 7 anos que vai entender o que é o mal, que ofende a Deus, o bem que agrada a Deus, e ter o pesar de ter feito tal coisa, não porque a mãe disse que era feio e deu um corretivo, mas é porque lá naquela voz da consciência o incriminou. Pois então, isso é o uso da razão. A partir desse momento, devemos fazer atos de fé, esperança e caridade. Por isso, nas orações da manhã, de muitos devocionários, está lá, ato de fé, esperança e caridade. Existem 1000 fórmulas. Quais fazer? Qualquer uma. Meu Deus, em vós creio, ato de fé. Meu Deus, em vós espero, ato de esperança. Meu Deus, eu vos amo, ato de caridade. A partir disso, pode-se prolongar a outras fórmulas, mas isso, resumido, é ato de fé, esperança e caridade. Segundo, devemos fazer frequente vezes no decurso da vida. O ideal, uma vez por dia, pelo menos, quando algo nos tenta contra a fé, meu Deus, eu creio em tudo que revelasses que a igreja nos ensina. Quando temos algum temor que nos faz aí, peligra a esperança em Deus, meu Deus, eu espero em vós firmemente. E quando, algum momento, tivéssemos o desatino de duvidar do amor de Deus, meu Deus, o Senhor me ama, por isso morreu na cruz, e eu vos amo. Então, e isso mentalmente podemos fazer, e quanto mais se faz, mais se aumenta a virtude. E terceiro, em perigo de morte. Quando nós estamos num perigo
como devemos fazer atos de fé, esperança e caridade. E um parênteses, quando sofremos tentações contra sexto e nono mandamento, é um meio muito eficaz fazer ato de fé, de esperança e caridade. Porque, como eu lhes dizia, essas virtudes nos levam até Deus, que repugna toda nódoa. Então, ao ser tentado em coisas mais inferiores, ao fazer ato de virtude, de fé, esperança e caridade, nossa alma pula de um trampolim para o altíssimo e essas nódoas ficam longe. É um meio muito eficaz. E nessa crise da igreja que vemos aí, uma noite bem escura e densa, devemos fazer atos de fé também na igreja, porque a igreja é infalível, tem a autoridade de Deus, e mesmo que esteja visivelmente nestes modernistas tudo desmoronando, nós temos que falar, meu Deus, eu creio em tudo que o Senhor ensinou e que a igreja nos transmite, porque ela é infalível. Os homens erram, mas ela jamais. Um ato de fé na divindade da nossa religião. E esperar também que Deus intervenha, Deus estrala o dedo, tudo isso cai e as ruínas viram paraísos, palácios de glória. Aí é coisa com Deus. E amar também Ele e sua igreja. E esses atos vão fazer com que nossa alma não se deprima e se azede com tantas coisas horríveis que nos toca viver e enxergar e assistir.